Oi galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Lohane Cristine e eu faço Engenharia Eletrônica de Telecomunicações na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Patos de Minas. E como parte avaliativa da disciplina, irei falar um pouquinho sobre análise e síntese de circuitos combinacionais, ok? Então, gente, antes de dar início à análise dos circuitos, vamos entender um pouquinho o que é circuito combinacional. Os circuitos combinacionais são aqueles circuitos cuja saída depende exclusivamente das variáveis de entrada. Ele é constituído por uma combinação de portas lógicas, ou seja, o seu nível lógico da saída é uma combinação dos níveis lógicos presentes na entrada, ok? São circuitos que geralmente não possuem memória devido a isso. E para a construção do circuito combinacional, nós temos que ter a ideia de que existe uma situação, pelo qual você queira montar um circuito. Através dessa situação, você consegue montar a sua tabela verdade, com os níveis altos e baixos. Com essa tabela verdade, nós conseguimos fazer uma expressão booleana deste circuito. Após, nós podemos simplificá-la através do Teorema de Morgan, utilizando as propriedades do Teorema de Morgan, e também pelo mapa de Carnot. Após a simplificação dessa expressão, conseguimos montar um circuito reduzido, um circuito onde utiliza a menor quantidade de portas lógicas para essa situação inicial. E para essa análise desses circuitos, ao longo do vídeo, nós vamos utilizar a expressão booleana, vamos aprender a montar a expressão booleana através da tabela verdade ou através de um circuito já construído. E vamos também utilizar o Teorema de Morgan e o mapa de Carnot para simplificar essa expressão. Então, como primeira análise desses circuitos, nós iremos implementar um circuito lógico a partir de uma expressão booleana e também encontrar sua expressão booleana através de um circuito já pronto. Nessa expressão booleana aqui, como exemplo, nós já podemos identificar duas portas AND, porque a porta AND ela realiza multiplicação. E também a porta OR, pois temos uma adição. E temos 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Logo, para desenhar este circuito, nós temos duas portas AND, uma com 2 entradas e a outra com 3 entradas. A, B, C, D e E, cujas suas saídas estão ligadas a uma porta OR. Certo? Então, a expressão booleana A vezes B mais C vezes D vezes E. Bem simples, né? E, para encontrar a expressão booleana deste circuito, inicialmente nós identificamos quais são as portas que ele possui. Então, nós temos 1, 2, 3 portas AND, uma porta OR e uma porta NOT. E a dica é sempre começar de trás para frente. Então, já podemos identificar que as entradas A e B estão ligadas diretamente a essa porta AND. Então, A vezes B vezes essa terceira entrada. Como essa terceira entrada possui um circuito anterior, vamos abrir um parênteses para poder identificar qual que é. E podemos olhar aqui que temos duas portas AND e uma OR. Então, temos que C vezes D, lembrando que a entrada D está negada, por essa porta lógica, mais, que temos um OR, E vezes F, devido à porta AND. Logo, essa é a expressão booleana deste circuito, não simplificada, ok? Para dar continuidade, agora nós vamos implementar um circuito lógico a partir de uma tabela verdade. Essa análise consiste
em verificar na saída quais são os níveis altos. Então, de acordo com essa tabela verdade, nós temos 2 níveis altos na saída. A partir desses níveis altos, nós vamos montar uma expressão booleana para estas linhas, né? E após somar. Então, nessa primeira linha, nós temos A vezes B vezes C. Porém, nós temos que deixar todas as entradas em nível alto. Como A está embaixo, nós vamos negar essa entrada. E na outra linha, nós temos A vezes B vezes C. B e C em nível baixo, negando para ficar em nível alto. Em seguida, nós somamos essas linhas. Então, nós temos que A negado vezes B vezes C, mais A vezes B negado vezes C negado. Essa é a nossa expressão booleana a partir desta tabela verdade, certo? Em seguida, podemos desenhar o circuito. Nós temos as 3 entradas, A, B, C. A da primeira porta END está negada, então nós usamos a porta NOT. Depois nós temos o B e a C, todas ligadas à porta END. Na outra porta END nós temos A, B negado, logo temos que colocar a porta NON e a entrada C também está negada, todas ligadas a uma porta END, cujas suas saídas estão ligadas a uma porta OR, devido a essa adição, certo? Esse é o circuito lógico construído através de uma expressão booleana adquirida através de uma tabela verdade. Até o momento, nós não reduzimos, simplificamos nenhuma das equações booleanas. Para isso, nós vamos realizar este exemplo, vamos fazer esse exemplo a fim de reduzir esse circuito com um número menor de portas lógicas. Então, a expressão booleana deste circuito sabemos que a última porta lógica é um OR, certo? Então, nós vamos ter uma soma de cada entrada. Então, nessa primeira entrada, nós teremos A vezes B vezes C, todos negados, correto? Pela porta END, temos a porta END, todos negados pela porta NON, certo? Na saída, temos uma porta NON, então todas as entradas serão negadas, certo? E essa saída entrará em uma outra porta END. E a sua outra entrada será a entrada C. Então, vezes C, certo? A segunda entrada da porta OR, mais, será todo esse circuito que nós acabamos de analisar. Então, A vezes B negado, vezes C negados, todos eles negados. E a terceira entrada dessa porta OR vem direto da entrada D, mais D. Agora, nós devemos realizar a simplificação desse circuito. Então, tem um teorema, o teorema de Morgan diz que quando todas as entradas estão negadas e é multiplicação, devemos quebrar essa barra e passar a adição dessas entradas. Então, quebrando essa barra, nós temos A negado, negado, mais B negado, negado, mais C negado, negado, vezes C, 2 vezes negado, né? Mais A negado, negado, mais B negado, negado, mais C negado, negado, mais D, certo? Tem uma outra propriedade que diz que quando uma entrada é negada 2 vezes, ela se torna ela mesma. Então, nós temos A mais B mais C, vezes C, mais A mais B mais C, mais D, certo? Realizando essa multiplicação, nós temos A vezes C, mais B vezes C, mais C vezes C, mais A, mais B, mais C e mais D,
certo? E tem uma outra propriedade que diz que C vezes C, ou seja, duas entradas iguais, equivale a ela mesma. Então, temos que A vezes C mais B vezes C mais C mais A mais B mais C e mais D. E a outra propriedade diz que também a soma de duas entradas iguais equivale a ele mesmo. Então, temos que x será igual a vezes C mais B vezes C mais A mais B mais C e mais D, certo? Manipulando essa equação, podemos colocar C em evidência. C vezes A, C vezes C, mais C vezes 1, né? Para representar este C. Mais A mais B mais D, certo? Tem outra propriedade que diz que quando temos uma entrada mais 1, equivale a 1. Então, nós temos A mais 1 e B mais 1. Então, teremos C vezes 1 mais A mais B mais D. Logo, a equação reduzida será A mais B mais C mais D, certo? Então, nós conseguimos reduzir todos esses circuitos em apenas uma porta ou com 4 entradas. Que seria A mais B mais C e mais D, certo? Bom, agora nós vamos realizar a simplificação pelo mapa de Carnot. Então, nós temos aqui uma tabela verdade. Vamos identificar os níveis altos, né? Dessa tabela verdade, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 níveis altos. Vamos montar a expressão booleana para cada linha. Então, todas essas entradas estavam em nível baixo, vou negar todas elas para poder se tornar nível alto. Esta linha, temos A e B em nível baixo, estão negados, vezes a C. Esta linha, A negado, vezes B, vezes C. Esta outra linha, A vezes o B negado, vezes C. E A vezes B, vezes C. Vou somar todas essas linhas. Então, nós temos A vezes B negado, vezes C negado, mais A negado, vezes B negado, vezes C, mais A negado, vezes B negado, B normal, esse B não está negado, vezes C, mais A vezes B negado, vezes C, e mais A mais B mais C, certo? Essa é a minha expressão booleana através desta tabela verdade. Para utilizar o mapa de Carnot, a configuração dele é desta forma, para 3 variáveis, ok? A, B e C, 3 variáveis. Então, nós sempre colocamos uma linha para o A negado, uma linha para o A normal, 2 colunas para o B negado, mais 2 colunas para o B, e uma coluna para o C negado, 2 colunas para o C e outra coluna para o C negado, certo? A gente pode verificar que existe 4 quadradinhos para cada uma dessas variáveis. Para o A, 1, 2, 3, 4. Para o B, 1, 2, 3, 4. Para o C, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, vamos identificar qual quadradinho que representa cada parte dessa expressão booleana e colocar em nível alto, ou seja, representar com o número 1. Então, onde é A negado, B negado e C negado aqui, né? A negado, B negado e C negado. Colocamos o 1. Onde é A negado vezes B negado vezes C é aqui, certo? Aqui nós temos A negado vezes B, o normal, vezes C. Então, aqui.
Depois nós temos A vezes o B negado vezes o C. Depois nós temos A, B e C, certo? Com esse mapa de Carnot, todos os lugares, espaços vazios, você vai preencher com 0. E podemos identificar pares e quadra. Neste caso, nós temos um par e uma quadra. Então, a expressão booleana reduzida será este par, certo? Mais esta quadra. Este par, a gente pode verificar que o 1 está só no A negado, né? Esses dois, e só no B negado. Ele não pertence ao B normal nem ao A normal. Então, nós temos A negado vezes B negado. A quadra, nós vamos somar, né? Mas esta quadra a gente pode ver que ela pertence apenas ao C normal. Aqui ela divide o B negado e o B normal. E aqui ela divide o A negado e o A normal. Logo, como os níveis altos, 1 está apenas em C, não divide com o C negado, será C. Então, a equação reduzida será essa. A negado vezes B negado mais C. Correto? A partir dela, nós poderíamos montar o circuito e verificar que a quantidade de portas utilizada aqui é bem menor do que todas essa expressão. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigada.